Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia! Bom dia! Opa, quanta gente! Oi, Aninha, quanta gente! Bom dia, minha gente. Vamos acordar. Hoje é sexta-feira de maldade. Hoje é dia de assistir aula cedo. Que maravilha! Tudo bem aí com vocês? Estão todo mundo me ouvindo? Opa, deixa eu colocar o Professora, microfone do bom outro dia. lado. Bom dia! Começou uma voz grossa, meu Deus. Pessoal, vamos Acabei de acordar. acordar. Vamos fazer um polichinelo, então, gente. Eu não consigo levantar aqui e fazer um polichinelo. Vamos contar com a participação especial da Melissa. Vejam onde ela está. Olha lá. Oi, Melissa. Fala um oi para os jovens, filha. Melissa tá puta da vida, gente. Eu resgatei ontem um gatinho no estacionamento do prédio. Ele tá confinado lá no banheiro, porque eu já vou entregar ele para uma dona. E ela tá aqui revoltada, já me xingou tudo que foi nome, não me deixou dormir, ficou muito brava, né? Porque essa baixinha é brava. Aliás, vocês já viram uma mulher baixinha que não seja brava? Eu falo pela minha irmã, Gabriela, que a bicha é brava, é o cão, né? Então, a gente que é alta, assim, que nem eu, tudo boazinha, deixa essa brava lá. Se ela pular aqui em cima de mim durante a live querendo me assassinar e eu sumir por uns instantes, vocês já vão saber que é por causa dessa raiva que ela tá contida da minha pessoa. Mas daqui a pouco passa, né, gente? O que não é um sachê na vida dela para as coisas passarem e voltarem à normalidade, né? Coisas de home office. Aqui vocês, o máximo que vocês vão ver aqui de diferente vai ser gato pulando em cima de mim aqui, derrubando o notebook, como que já aconteceu. Porém, vocês não vão ver outras situações. Ou também alguém batendo na porta aqui, eu pedindo para vocês chamarem a polícia. Fora isso, gente, tá tudo bem. Vamos juntos aqui, vamos juntos. Eu tô compartilhando com vocês a minha telinha aqui do Word. Vou pedir para vocês o seguinte favor. Primeiro, se eu estiver falando aqui sozinha, né? E não estiver aparecendo a tela que eu estiver lendo, vocês, por favor, me avisem. Fala assim, não estou vendo a sua tela, tá bom? Porque senão eu fico falando aqui e vocês não vão entender. Essa não é a intenção. Hoje, na aula de hoje, eu pretendo terminar a parte da ação penal e aí a gente vai começar a falar sobre jurisdição e competência. E vamos conseguir encerrar nosso conteúdo aí com folga. Se tudo der certo, né, pessoal? Vai dar tudo certo, tenho certeza. Vamos juntos, então. Eu vou compartilhar com vocês, na verdade. Olha, eu tenho levantar a mão. Saiu um negócio novo aqui. Levantar a mão? O que será que é isso? Será que é para fazer pergunta? Sua mão é levantada. Mudou alguma coisa nesse levantar a mão aqui, gente? Depois vamos descobrir para que isso serve. Enfim, não sei o que é. Depois a gente descobre aqui, né? Estão todos bem aí? Todo mundo me ouvindo? Me falem. Vocês estão tudo mudinho aí? Eu vou dar 0 para todo mundo, hein? Bom dia, professora. Oh, meu Deus, alguém falou comigo? Eu tô achando que eu tô falando sozinha aqui, por favor, falem comigo. Tô muito carente aqui, ninguém conversa. Poxa vida, É saudade, o gente. sono, professora. Não, eu sei, mas poxa, eu queria jogar um giz em vocês, um apagador, um grapeador, um livro. Tá tão difícil, gente. Essa é a minha vida aqui de ficar falando com vocês pela internet. Vocês assistiram ontem a live do professor Sérgio Murilo? Olha que eu levantei a mão. O que será que é isso? Acho que é para fazer pergunta. Vamos Ah. testar, né, prof?
Ô, Karine, tenta levantar a mão aí. Tem um negócio de levantar a mão aí no seu? Não, não apareceu para mim não, Pro. Mas deve ser para fazer pergunta, mas não vai adiantar porque vocês não conseguem ver a tela que eu estou vendo. Para eu ver essa tela de levantar a mão aqui, eu teria que mudar de tela. Não, vou para minha tela aqui. Vou para a tela que eu quero compartilhar com vocês, meu roteiro aqui para eu não me perder. Beleza. Então, vou deixar vocês no mudinho. Se por acaso vocês tiverem alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. E aí a gente vai terminar nosso conteúdo. Não durmam, pessoal, não durmam. Fiquem acordados aí. Deixa eu deixar vocês no mudo. Vamos lá. Muito legal. Vamos animar, vamos animar. Legal. Cadê a minha tela aqui que eu vou compartilhar? Falo do sono de vocês, mas eu também estou meio desorientada. 15 de maio, nossa aula. Vamos fazer uma introdução básica aqui. Nós estamos falando de ação penal. Na ação penal, nós falamos já qual que era o titular da ação penal. Quando é o Ministério Público, a ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada. Na ação penal privada, nós temos a queixa-crime. Ela é promovida sempre pelo órgão, pelo ofendido. Para isso ficar claro para nós, eu vou projetar a tela aqui para vocês lá no Código Penal. Vamos para o Código Penal e aí a gente vai ter uma ideia. Opa! Nós vamos ter uma ideia e rememorarmos aqui a ação penal. Lembrando, pessoal, não me deixem esquecer de falar novamente, vocês têm um trabalho para fazer lá no AVA. Eu pedi para vocês, está lá na seção 4.1, vocês vão responder eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz para vocês. Está lá no AVA, depois eu abro aqui para mostrar para vocês, e vocês vão responder via forms. Eu não sei se vocês já viram esse modo de resposta, mas é bem simples. Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar com vocês aqui. Eu tenho que dar a nota para vocês da participação em sala de aula. E era para a gente fazer um exercício em sala, né, pessoal? Mas é já fato notório que a gente não consegue fazer isso em sala de aula. Professora, bom Oi, dia. amor. Dia. Acerca da ação penal, defina o instituto e aponte os legitimados para a ação, princípios norteadores e espécies. Nossa, foi tudo isso, Lisete. Eu tava ruim. Eu já fiz, professor. Olha! Então, ótimo. Então, fechou. Deixa eu só mostrar para vocês onde que está aqui no meu AVA. Processo Penal Constitucional. Acho que é esse aqui de vocês. Então, gente, façam, todo mundo... Então, vocês já estão sabendo, a Elisete até já fez. Está aqui na seção... Meu AVA, eu acho que é um pouquinho diferente do AVA de vocês. Seção 4.1. Aqui, ó. Audiências em tempo de pandemia. Eu postei para vocês. Atividade avaliativa de maio. Aquele ponto do professor. Para não ficar dúvida, clica aqui. Exatamente isso mesmo. Ô, Melissa. Melissa pulou, vocês viram, né? Acerca da ação penal, defina o instituto e aponte os legitimados, princípios norteadores e espécie. É a aula que eu vou dar hoje, vocês assistindo, vocês vão conseguir responder numa boa. Como que faz para mandar o texto? Faça um texto, quando esse texto estiver bem bonitinho, até 30 linhas, não colhem da internet, tentem fazer. Venham aqui no navegadorzinho de vocês e recorte e cola. Deixa eu ver, isso, aí dá um enter. Vai abrir um formuláriozinho. Nesse formulário você vai lá, vai aparecer para nós aqui, coloca o nome completo, manhã e noite, porque eu dou aula também à noite no processo penal. Aí vocês digitem aqui e envia. Vai aparecer para vocês uma mensagem dizendo que vocês enviaram. Tranquilo. Então, aviso, vocês foram avisados. Vamos lá então falar aqui
do processo penal. Vamos voltar. Maravilha. Então, todos sabendo, se tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá? Então, eu vou começar a minha fala aqui para a gente mostrar, eu já estou quase terminando essa matéria aqui de ação penal, que é essa do trabalho de vocês. Estou dando uma ênfase especial nessa matéria, porque essa matéria é a que mais pega no exame da ordem em processo penal. Vamos, então, falar da ação penal, apesar dela ser uma matéria processual, ou seja, de procedimento, de acesso à justiça criminal, ela tem muita parte lá no direito penal, lá no do Código Penal, no artigo 100. Lá no artigo 100, então, eu vou ler para vocês aqui para a gente fazer um arremate final desse tipo de ação. Vamos lá, então. Tiver dúvida, anota aí que eu já pergunto se vocês têm dúvidas. Vamos lá. Artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Nessa hora aqui, ai meu Deus, desculpa, gente. Nessa hora aqui, nós vamos lembrar que a regra do nosso sistema penal é que a ação seja pública, já que o Estado vai ser o detentor do direito de punir. Somente o Estado, na figura do juiz, nós vamos aprender isso em jurisdição na próxima aula ou nessa aula mesmo. Somente o Estado, na figura do juiz, pode aplicar pena, pode aplicar punição. Não pode, e ainda bem que não pode, a justiça privada, né? Antigamente, lá na época de Italião, olho por olho, dente por dente, uma pessoa foi lá, levou alguma coisa para sua casa, furtou, ele era entregue àquela pessoa que furtou para que aquela pessoa resolvesse o problema com ele. Vejam, a gente chamava de justiça privada. Hoje em dia não tem justiça privada, né? E ainda bem que não tem. Quem vai tomar as providências necessárias ao infrator da lei vai ser o Ministério Público. O Ministério Público vai, então, entrar com a ação e quem vai decidir vai ser o Estado. Sempre lembrando que essa pessoa, esse infrator da norma, sempre vai ter o direito de se defender. Quando eu digo que o Ministério Público entrará com a ação, com a denúncia, eu estou falando da regra do sistema, mas toda regra tem a sua exceção. Qual que é a exceção? A exceção é a vítima. Há determinados casos em que a vítima vai ser detentora do direito de ação. Prestem atenção nessa sutil diferença aqui. Ser detentor do direito de ação não significa ser detentor do direito de punir. A punição sempre vai caber ao judiciário. Nunca vai caber nem ao Ministério Público, nem à vítima, nem ao delegado de polícia. Vai caber ao judiciário. Porém, a lei vai escolher alguns autores que irão provocar a justiça para que haja punição. Vamos jogar uma estatística aqui, 99% Ministério Público quem vai movimentar a máquina judiciária apontando. Fulaninho de tal infringiu a norma, ele vai ter que, eu vou processá-lo para que você, Estado, faça com que ele cumpra essa punição que está no Código Penal. E os outros 1%, a vítima vai fazer isso. Vejam, ela vai pedir para o Estado a punição. Quem vai punir ou não vai ser o Estado na figura do judiciário. Vamos lembrar que os poderes estatais são divididos em 3: executivo, legislativo e judiciário, segundo a Constituição. E eu tenho lá a tripartição dos poderes, vinda lá do nosso querido Montesquieuzinho. Um poder controla o outro, porém eles são independentes e autônomos. Aqui nós estamos falando do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem o monopólio da punição. Então, quando eu digo a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, eu estou dizendo que a ação penal pública é regra geral do nosso sistema. Raras exceções, então, vão dar esse poder à vítima. Geralmente crimes, né? Crimes contra a honra,
uns crimes mais levezinhos a gente joga lá para a vítima. E a vítima, lembrando, sempre acompanhada de advogado. Aqui no direito penal, a vítima nunca propõe ação sozinha, sempre tem que ter uma capacidade técnica para propor ação, seja do Ministério Público ou seja do advogado. Parágrafo 1º. A ação pública, olha como é autoexplicativo, vocês vão usar isso aqui para fazer o exercício que eu falei para vocês, né? A ação pública, ela é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exige de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Então, vejam só, aqui nós já vamos falar da classificação da ação penal, que nós já comentamos isso em aula. A ação penal, ela pode ser condicionada ou incondicionada. Dentro da ação pública, então, nós vamos ter algumas ramificações. Dentro da ação penal pública, ela ainda pode ser incondicionada, que é a maioria das ações. Quando eu falo incondicionada, quer dizer que o Ministério Público ele pode agir a hora que ele quiser, a hora que ele tiver convencido da materialidade, o crime aconteceu, ou indícios de autoria, ele mais ou menos acredita quem é o autor da ação, ele já pode agir, ele já pode ir lá redigir a denúncia dele, independentemente de inquérito policial, e já denunciar essa pessoa, movimentar a máquina judiciária para que o Estado puna essa pessoa após ela oferecer a defesa e passar pelo processo penal. Então, a ação penal pública incondicionada é aquela que não depende do implemento de condição nenhuma do ofendido. Essa é a regra do nosso sistema. E quando que eu vou saber que ela é incondicionada, professora? É muito simples, já que a regra do nosso sistema significa que no Código Penal não vai mencionar nada sobre representação ou requisição ou ação penal privada. Essas exceções, esses casos mais atípicos, sempre o código vai mencionar. Esse crime depende de representação do ofendido. Já sei que é uma ação penal pública condicionada à representação. Ou esse crime depende de requisição do ministro da Justiça. Já sei que é uma ação penal pública condicionada à requisição, que são exceções aqui dentro da ação penal pública. Então, no caso de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode agir no momento em que ele já se sentir seguro da materialidade e dos indícios de autoria. Regra no nosso sistema: homicídio, tráfico, roubo, furto, receptação, a maioria dos crimes. E aí está dizendo assim, a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exige de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou quem tenha a qualidade para representá-lo. Ótimo! Ação penal privada, vítima. Como que eu vou saber? O próprio código vai dizer. Essa ação depende de queixa-crime. Queixa-crime, então, é o veículo pelo qual a justiça vai ser acionada. O ofendido, aquele que foi vítima de um crime, cuja ação é a privada, a gente vai chamar de ofendido. O ofendido contrata um advogado e aí esse advogado vai entrar com uma ação chamada queixa-crime. Queixa-crime na justiça criminal pedindo a condenação. Também a queixa-crime pode ter inquérito policial ou não? Sim, a gente aprendeu que o inquérito policial ele é totalmente dispensável. Se o autor da ação penal, seja ele a vítima ou o Ministério Público, já tiver convicto da materialidade e dos indícios de autoria, dispensa o inquérito policial e já parte direto para a feitura lá da ação inaugural, seja ela denúncia ou queixa-crime.
Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não a oferece no prazo legal. Aqui, só faltou falar dessa na última aula, na aula passada, que é a ação penal privada subsidiária da ação pública. Ação penal privada subsidiária da ação pública. Ela vai ter, pessoal, fundamento lá na Constituição. E o que ela quer dizer? Olha só, na ação penal pública, quem é o titular é o Ministério Público, mas a Constituição vai dizer o seguinte: se o Ministério Público ficar inerte, se o Ministério Público ficar parado, não se movimentar, no prazo que ele precisa propor a ação penal, nasce o direito à vítima de contratar um advogado e fazer as vezes do Ministério Público. É mais ou menos o legislador dizendo assim, o processo precisa andar. Ministério Público, por que você está parado? Se você engavetar essa ação, ou se você não tomar as atitudes necessárias, a vítima vai tomar por você, vai tomar o seu lugar aqui. Então, a ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ter lugar sempre que o Ministério Público largar a mão da ação. Largar a mão da ação, que eu posso dizer não cumprir os prazos que ele tem. Quais são os prazos que o Ministério Público tem para agir? Vamos pensar lá num caso de roubo. Roubo, tráfico. Tráfico não, porque eu não vou ter vítima necessariamente, é um crime vago, então eu não tenho sujeito passivo definido, é toda a sociedade. Roubo, tentativa de homicídio. Vamos pensar nesses dois casos, né? Segundo a nossa lei, a partir do momento em que opa, peraí que eu saí da telinha aqui sem querer. Segundo a nossa lei, a partir do momento que chegam o inquérito policial prontinho para o Ministério Público e o Ministério Público já tem condições de propor a denúncia, pode ser vindo do inquérito policial ou de outras fontes de informações, se o réu tiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para propor essa denúncia. 5 dias com o réu preso e 15 dias se o réu estiver solto. Então, o prazo da denúncia vai variar conforme se a pessoa estiver presa cautelarmente ou solta. 5 dias preso, 15 dias solto. Se no 6º dia, ele estando preso, o Ministério Público fica inerte, não entra com o pedido de ação, para a vítima surge o direito de contratar um advogado e entrar com esse pedido para que ele seja processado no lugar do Ministério Público. Veja que interessante. E aí, a própria vítima vai lá e entra com esse pedido. Se ele estiver solto, se o réu estiver solto, no 16º dia nasce a vítima esse direito. O nome dessa ação é Ação Penal Privada Subsidiária da Pública. Na vida real, pessoal, na vida real é muito difícil acontecer. Eu nunca vi na prática. Na prática eu nunca vi, porque é igual, não é igual caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Por quê? O Ministério Público ele vai defender de todas as formas a prerrogativa dele. Ele não vai deixar o prazo se encerrar para que a vítima entre e faça as vezes dele. E tem mais, se acontecer dele comer bola e a vítima entrar por meio de um advogado, ele vai ter direito ainda de retomar essa ação se a vítima não conduzir da forma que precisa ser conduzida, né? Ele pode ainda arrumar a queixa-crime, ele vai ler lá a queixa-crime proposta pela vítima, representada pelo advogado. Não gostou? Não está aqui versando sobre tudo que essa pessoa fez, não, está errado. Ele pode até aditar. Aditar significa aumentar, corrigir. O Ministério Público pode fazer. Ele pode até rejeitar, falar, não, essa queixa aqui não, peraí, come bola. E apresenta uma queixa
substitutiva. Então, ele pode arrumar a que a vítima propôs, colocar uma substitutiva, não fazer nenhuma nem outra, mas ele continua intervindo em todos os atos do processo. Ele pode o tempo todo lá participar, ele oferece elementos de prova e, se tiver um prazinho lá, que o juiz manda a vítima oferecer, por exemplo, um rol de testemunhas, e coloca um prazo de 10 dias, se a vítima não fez, o Ministério Público retoma e afasta a vítima. Opa, sou eu que retomo aqui. Na prática, pessoal, isso não acontece. Mas o legislador meio que colocou um isqueirinho ali no Ministério Público falando assim, cuida da sua prerrogativa de processar, cuida da sua prerrogativa de fazer justiça, de ser fiscal da sociedade, porque a partir do momento que você perde prazo, outra pessoa vai fazer por você. E isso aqui é muito importante no nosso sistema penal, né? Porque em qualquer lugar não existe vácuo de poder. Se você tem o poder e você não exerce, alguém exerce por você. Já repararam isso? Né? Qualquer tipo de poder que a gente não exerce, vem alguém e naturalmente exerce por nós, né? Se você, por exemplo, é pai ou mãe de uma criança, e essa criança ali é mal educada ou está implorando por atenção e você não faz nada, alguém faz isso por você. Alguém toma esse poder para você. Se na empresa você está sem comando, alguém toma esse comando. Não existe vácuo de poder, né? Da mesma forma na ação penal. O Ministério Público tem esse poder. Se ele não exerce, alguém toma o poder para ele, né? Então, essa é a ação penal privada, subsidiária da pública. Já já eu dou mais alguns conceitos sobre ela. Vamos só terminar de ler, então, esses artigos aqui do Código Penal, porque eles fazem uma revisão geral do conteúdo. Ótimo. Parágrafo 4º, ainda do artigo 100. No caso de morte do ofendido, ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, nesse caso, né, a morte pode ser tanto a morte ficta como a morte real. A morte real, eu tenho um atestado de óbito, corpo, ou a morte ficta, sumiu, ausente, foi comprar um cigarro, nunca mais voltou. A gente aprendeu isso lá em Direito Civil, quando a gente estudou as causas de ausência, né? Então, se o ofendido morreu, esse ofendido aqui que tinha o direito de ação privada ou a da subsidiária, se o Ministério Público não intentou no prazo. Se ele morreu ou se ele sumiu, olha só, alguém pode exercer por ele. E esse alguém aqui está descrito no Código Penal. Então, no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o nosso famoso CAD. CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Olha aqui. O que isso significa? Se a vítima morrer ou for declarada ausente, o direito de queixa vai permanecer? Sim, desde que exercido por essas pessoas que podem substituir aqui, né? O cônjuge, ascendente, descendente, irmão. E daqui a gente vai extrair aquela pergunta clássica da OAB, aquela pergunta clássica de concurso. Onde está escrito cônjuge aqui? Eu posso estender para o companheiro? Cônjuge, né, Sérgio Moro? Não é cônjuge. Cônjuge. Um beijo para ele, né? Pode estender como para o companheiro aqui? O que vocês me dizem? Poxa, professora, onde lê cônjuge, eu posso ler companheiro também. Mas vocês não concordam que, falando de direito penal e de processo penal, falando de uma pessoa a mais podendo processar o réu, não é uma analogia in malam partem? Eu não estou piorando a vida de uma pessoa aqui, vai ser mais uma pessoa podendo processá-lo. Então vejam bem,
Aqui significa preenchimento de lacuna. Eu não posso preencher uma lacuna colocando o cônjuge, o companheiro, onde ele não foi determinado pela lei. Então, se o ofendido morrer, for declarado ausente, e ele não tem filho, não tem irmão, não foi casado no civil, não tem ascendente vivo, mãe, pai, vovó, bisavô, bisavó, extingue a punibilidade. E por quê? Eu não vou ter ninguém para representá-lo, não vou piorar a vida do réu, isso pensando no réu, já que o ofendido é o autor da ação penal. Então, esse ponto aqui é um ponto nevrálgico para o exame da OAB. Eles sempre vão perguntar dessa tal da analogia em Malam Partem, se é possível. E a resposta é não, não é possível. Não é possível estender aqui. Esse 101 não nos interessa. Aqui. Irretratabilidade da representação. Vamos lembrar que a representação ela vai ter lugar nos crimes de ação penal privada, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. A representação nada mais é do que uma autorização para o Ministério Público processar. Nos crimes que são passíveis de representação, vão aparecer expressamente no Código. Esse crime somente se procede mediante representação. A representação, ela é retratável. Eu posso dizer que eu quero processar, vamos pensar aqui num crime de lesão corporal de natureza leve, que não envolva violência doméstica ou familiar. Lesão corporal de natureza leve ou lesão corporal de natureza culposa. Nesses dois casos, vai caber representação do ofendido se ele quiser processar o réu. Olha só, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Deixa eu pegar algum coleguinha aqui para a gente poder dar um exemplo. Olha só. Exemplo aqui, o Nadir. Nunca pega o Nadir de exemplo, né? Vamos pensar no seguinte, que Nadir, estava eu lá na calçada e o Nadir, pilotando a moto, olhando o Zap, me abalroou, me atropelou, né? Fica pilotando moto, olhando o Zap. E aí eu tenho, pessoal, a partir do momento que eu sei quem é o autor do crime, 6 meses a partir do dia que eu sei quem é o autor do crime, para poder representá-lo para que ele seja processado criminalmente pela lesão corporal de natureza leve que eu sofri. Me machuquei, caí, saí rolando na pista, né? Na pista, na rua. Claro que eu dei 0 para ele de ponta a ponta na faculdade, já teve aqui já uma piora na vida dele. Mas me machucou, e aí veio o Nadir conversar comigo. Aí ele falou assim, professora, puxa, desculpa, me pagou todo o prejuízo que eu tive, medicação e tal. E eu falei, não, Nadir, tudo bem, fica aqui, eu não vou representar você para que você seja processado. Aí ele ficou todo feliz e ficou por isso mesmo. Só que uma semana depois, tá lá eu novamente na rua, porque eu gosto de ficar na rua olhando a vida alheia, né? Sabe aquele pessoal que fica lá olhando a vida alheia e tal? Eu gosto de fazer isso, no meu exemplo. E aí eu vejo novamente o Nadir passeando na rua, olhando o celular, pilotando moto. Aí eu falei, não é possível. Eu vou agora lá na delegacia representar o Nadir por aquele crime que aconteceu semana passada. Eu tenho, pessoal, 6 meses para fazer isso, né? Eu tenho 6 meses para fazer isso. E o código vai dizer assim: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O oferecimento da denúncia vai ser até o Ministério Público receber essa representação e fazer a denúncia e mandar lá para o juiz. A hora que o juiz então tem essa petição do Ministério Público, o ato dele de entender que essa ação tem condições de ser processada, ou seja,
Está escrito ali, pormenorizado o que aconteceu na data dos fatos, está evidenciado quem é o autor da ação, e essa conduta que ele praticou é criminosa, o juiz, então, recebe a denúncia. O ato de receber a denúncia significa tem condições de procedibilidade. Aí ele vai analisar. É um caso de ação penal pública condicionada à representação? Sim. Tem representação? Tem. Até esse ato do juiz de receber a denúncia, olha só, na verdade aqui, ó, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, um pouco antes. Até o ato do Ministério Público oferecer, até o ato do Ministério Público ir lá no distribuidor do fórum, ou agora não faz mais isso, né? Agora está tudo digital. Até o ato do Ministério Público, então, protocolizar a denúncia pelo meio digital, eu tenho prazo de retratar da representação, de ir lá na delegacia e falar, olha, eu fiz a representação aqui, mas eu voltei atrás, eu não quero que ele seja processado, eu não quero. E aí, tira a representação, a gente chama de retrata. O código no artigo 102, ele vai dizer assim, você pode oferecer e retratar inúmeras vezes, desde que o prazo seja até o recebimento da denúncia. Então, vejam aqui como a gente interpreta esse artigo. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, antes de oferecida a denúncia, ela é retratável. Entenderam? Posso ir lá e me retratar, desdizer o que eu disse. Essa aqui é importante para nós, né? Posso ir voltar nessa minha intenção de vítima, nesse meu direito de vítima, de ver a pessoa ser processada, né? Porém, eu preciso lembrar que essa retratação tem um prazo decadencial de 6 meses. Se for dentro do meu prazo decadencial de 6 meses, contando o dia do primeiro e excluindo o último, conforme o artigo 10 do Código Penal, eu posso ir lá retratar, oferecer, até o recebimento da denúncia. Ponto. Mais dúvidas, vocês anotem aí que a gente fala. Artigo 103. Decadência do direito de queixa ou representação. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai o direito de queixa ou de representação se não oferece no prazo de 6 meses, contado do dia em que veio saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100, do dia que esgota o oferecimento da denúncia. Esse artigo é importantíssimo, pessoal, importantíssimo, e ele despenca na OAB, ele capota, ele não cai. Olha só como ele é importante. O que ele está falando? Ele está falando do prazo que uma pessoa tem nos casos de ação penal pública para poder exercer o seu direito de representação, na primeira parte. Aí ele está dizendo assim, ele tem 6 meses do dia do conhecimento da autoria. Vamos pensar que o Nadir estava de capacete e eu não sabia quem era. Eu só vim saber quem me atropelou de moto, que estava mexendo no Zap Zap ali, uma lesão corporal de natureza culposa, 3 meses depois. Então, a partir desses 3 meses que eu descobri quem que foi o autor, eu tenho mais 6 meses para representá-lo. Então, se a gente for pensar, do dia do acidente são 9 meses. 9 meses porque só conta a partir do conhecimento da autoria. Era uma coisa que não entrava na minha cabeça enquanto eu era estudante, porque eu pensava, quer dizer, ainda sou, né? Mas eu pensava assim, poxa, como do dia do conhecimento da autoria? Tem jeito de descobrir a autoria do crime depois? E tem, né, gente? A depender do fato, a gente só descobre quem que é o autor do crime muito tempo depois que o crime aconteceu. Ainda mais nesses tempos de internet, né? Vamos pensar num caso de ação penal privada, uma injúria. A pessoa vai lá, cria um fake na internet, cria um perfil falso e começa a te atacar.
começa a colocar lá na internet, faz uma página, né? Coloca que você é corintiano e começa a te proferir várias injúrias nesse sentido, né? E aí você só descobre quem criou esse fake. Quem criou o fake na internet foi o Nadir depois de um ano. Então, a partir desse um ano que eu descobri quem foi o autor desse crime, aí sim inicia meu prazo de 6 meses, já que para eu processar alguém, eu preciso saber quem é o autor do crime. Então, esse artigo 103, ele tem alguns detalhes muito importantes. E ele vai mencionar aqui, tanto na ação penal pública condicionada à representação, quanto na ação penal subsidiária, ação penal privada. Esses nomes, eles são trava-línguas, tá, pessoal? Então, desculpem aí. Tanto na ação penal pública condicionada à representação, prazinho de 6 meses, quanto na ação penal privada subsidiária da pública, aquela que inicia após a negligência, após a inércia do Ministério Público. O Ministério Público foi inerte, não ofereceu denúncia quando o réu está preso, ele tem 5 dias. No 6º dia ele não ofereceu denúncia, resta à vítima um prazo decadencial de 6 meses para propor essa ação penal privada subsidiária da pública. Uma questão aqui muito importante que pode surgir. Vamos pensar que um caso de homicídio e o Ministério Público foi desidioso. Ele estava com o inquérito policial terminado, bonitinho aqui, e ele engavetou. Ah, tem muita coisa para fazer, vou deixar para fazer depois. Engaveta, parece um monte de coisa para fazer, ele esquece. A vítima tem esse direito a partir do 6º dia e 6 meses para frente para entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública. Mas vamos pensar que é uma vítima que não tem condições de contratar um advogado para isso. Sozinha ela não pode. E ela não faz isso. Também não tem defensoria pública perto, ou seja, ela está totalmente alheia a esse direito, ela nem sabe, ou se ela souber, ela não tem condições de fazer. Será que esse réu, esse homicida, o que vai acontecer com ele? Será que acaba a punição? E a resposta é não. Nós temos um período prescricional, período em que o Estado poderá agir, né? No caso, a gente tem que ir lá no 109, na tabelinha do 109, inclusive eu convido vocês nas próximas aulas de direito penal, e também vai estar disponível nas lives que eu gravo, vou fazer uma aula só sobre prescrição, se vocês não lembram desse tema. É o período que o Estado tem para processar alguém. Nesse período, né, crime mais de 20, quando a punição é mais de, deixa eu colocar aqui no código, aqui no 109. Mostrar. Opa, eu estou no 100, para o 109 eu vou para o outro lado. Homicídio, né? Ó, vai prescrever um homicídio, a pena é superior a 12 anos, homicídio, o crime, o homicídio mais, com a pena mais baixa que eu tenho, doloso, é de 6 a 20, então, ó, qual que é a prescrição? Se o máximo da pena for de 12 anos, prescreve em 20. Então, só para contextualizar essa minha fala, deixa eu voltar lá no artiguinho que a gente estava. Só para contextualizar essa fala, o Ministério Público ficou inerte os 5 dias. A vítima ficou inerte os 6 meses. O Estado ainda vai ter 19 anos e meio para poder perseguir e entrar com a ação penal. O Ministério Público vai acordar nesse período e vai entrar com a ação penal. Ele ainda tem 19 anos para fazer isso. Então, vejam, eu tenho esses prazos que o Código Penal coloca para agilizar a ação. Ó, Ministério Público, se você não entrar, outra pessoa vai entrar por você. Mas isso não tira do Ministério Público o direito de processar. Ele ainda vai ter 19 anos e meio para isso, se ele não fizer. O que faz essa ação aqui? O que faz esses prazos é colocar ali um medo no Ministério Público da vítima entrar com a ação no lugar dele.
E a gente sabe, né, que não, se o Ministério Público não age, alguém age, mas não perde o direito do Estado de intentar a ação penal. Essa daqui é uma pergunta constante nos exames. Artigo 104. Ainda falando sobre as ações, nós temos algumas causas aqui de renúncia, de perdão, que a gente estudou na ação penal privada, né? Tá lá. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente renúncia no direito de queixa. Direito de queixa é aquele direito em que a ação penal é privada e é a vítima acompanhada do seu advogado quem vai processar. Se a vítima, essa que vai processar, renunciou a esse direito, ela não pode mais intentar. E o que é uma renúncia? Anotem aí. A renúncia vai pressupor que a ação nem começou. Então, eu renuncio, eu nem quis, nem contratei advogado, ou se eu contratei, ele não entrou com a queixa ainda. A renúncia, ela vai ser anterior. Aí, anterior à ação. Aí vai estar escrito aqui. Importa a renúncia tácita, a gente já vai falar aqui da tácita e da expressa. Esse importa significa assim, trata-se, né? Trata-se de importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização pelo dano causado pelo crime. Olha só, eu tenho dois tipos de renúncia, a tácita e a expressa. Na renúncia expressa, o ofendido faz uma cartinha e expressamente diz que não tem a intenção de processar. O réu fica munido dessa cartinha aqui, né? E fica só aguardando o prazo de 6 meses acabar. Se essa vítima vier a intentar ação nesse prazo de 6 meses, a defesa dele vai ser mostrar a cartinha lá para o juiz, dizer, opa, ele renunciou. O que o juiz faz? Extingue a ação, já que teve uma renúncia expressa. A renúncia tácita são atos incompatíveis com o direito de processar. A vítima, o ofendido, ele age de forma diferente, ele está sendo falciane, né? Ele age de forma diferente da vontade de processar, né? Aqui um exemplo. O Nadir fez um perfil fake lá na internet, colocou um monte, pôs minha foto, fez uma montagem com a camisa do Corinthians e eu quero processá-lo por injúria. Tô muito puta da vida, eu tô putácia e quero processar o Nadir. Porém, dentro desse prazo de 6 meses, o Nadir chega em mim e fala assim, professora, vamos esquecer, deixa para lá, faz uma cartinha renunciando o direito de queixa, eu sei que você está guardando na manga aí, que você vai me processar. Ela fala, não vou te dar a cartinha não, mas fica tranquilo que eu não vou te processar. Inclusive, Nadir, olha só, vou batizar minha filha aqui, a Melissa, tive beijo de couro, bosta do burro. Você quer ser padrinho dela? Vamos pensar que é uma criança de verdade, né? Senão não vai ter efeito, não. Eu quero ser padrinho dela, né? Então, vamos lá, eu vou fazer uma grande festa, nós vamos batizar. Vejam, é um ato incongruente com a vontade de processar que eu entregue a minha filha para outra pessoa batizar, né? Eu só vou fazer isso com uma pessoa que eu gosto. Então, é uma renúncia tácita, é um ato contrário à vontade de processar. Ou eu chamo o Nadir para ser meu padrinho de casamento, mesmo ele tendo feito aquela injúria contra mim, né? Tá lá no altar, coloco o Nadir lá de padrinho do meu casamento. Poxa, é um ato incompatível. Nesse caso, se eu processo ele lá na frente, né, eu tenho um prazo de 6 meses. Se eu processo o Nadir, ele vai vir com a defesa, com a fotinho lá do casamento, lá recorta do Instagram e vai, opa, ó juiz, eu fui
mesmo depois disso que aconteceu, ela me chamou para ser padrinho de casamento dela. Então, é um ato incongruente com a vontade de processar. Então, eu tive uma renúncia tácita. No final desse artigo, ele está dizendo o seguinte, né? O fato de receber indenização da vítima, o fato da vítima receber uma indenização, não quer dizer renúncia tácita. Nós vamos aprender já já que o crime torna certa a obrigação de indenizar. Então, vamos pensar numa situação em que eu não entro com ação penal, eu tenho 6 meses para isso, mas eu entro com uma ação civil. Aí marcam uma audiência de tentativa de conciliação. Na primeira audiência de tentativa de conciliação, eu sento frente em frente com o Nadir e falo assim, olha, eu fiquei muito ofendida com o que você fez, eu não gostei e eu quero uma indenização. E aí o Nadir fala, então vamos encerrar aqui, vamos fazer um acordo, quanto você quer? Aí eu falo lá que eu quero X, 50 mil reais por esse dano moral. E aí Nadir negocia, a gente fecha em 500. Olha só como caiu. Fechou. Nadir vai e me paga essa reparação, encerrou no direito civil, lá na esfera civil. O fato de eu ter recebido uma reparação pecuniária pelo dano sofrido não impede que dentro do prazo decadencial eu processe ele criminalmente também por esse ato ilícito. Então é isso que está querendo dizer aqui, ó. Todavia, a preposição aqui, todavia, o fato de receber o ofendido indenização pelo dano causado não importa em renúncia tácita. Então, não importa em renúncia tácita. Aqui, no caso de ir lá para a esfera civil. Perdão do ofendido. Também é uma causa de extinção da punibilidade, porém o perdão tem uma diferença grande. No perdão, já entrou com a ação. Já paguei o advogado, eu vítima, eu já entrei com a ação. O perdão vai se dar durante a ação penal. Vamos ler aqui primeiro. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. 1. Concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido a um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Se o querelado recusa, não produz efeitos. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Não é admissível o perdão depois de passado em julgado a sentença condenatória. Então vejam a diferença aqui entre a renúncia e o perdão. Primeira diferença, na renúncia eu não entrei com a ação ainda. Ela pode ser expressa ou tácita. No perdão, o perdão, ele é após o início do processo. Então, já tem queixa-crime aqui. O perdão, ao contrário da renúncia, ele é bilateral. Ou seja, eu, como vítima, dentro do processo, ofereço o perdão. E o réu precisa aceitar esse perdão. Como que vai funcionar? Imaginem que, isso acontece bastante, a vítima está desgastada. Ela não, o fato de ter que vir aqui no fórum, dar de cara com essa pessoa aqui, para mim está desgastante. Vamos fazer o seguinte, fala para o advogado, eu quero encerrar esse processo, não quero mais, não gostei, estou mais chateada do que o que ele me fez. Aí o que o advogado vai fazer para encerrar? Faz uma petição oferecendo perdão para o ofendido. Ó, acabou, estou te oferecendo perdão. Porém, o ofendido, segundo a lei, o ofendido não, o réu, segundo a lei, ele tem que aceitar esse perdão. E como que ele aceita? Ou o advogado dele peticiona dizendo que ele aceitou e o processo acaba, ou simplesmente ele deixa escorrer o prazo inaubis. Ele deixa passar o prazo de 3 dias que ele tem para isso, segundo a lei, e não se manifesta. Nesse caso, o juiz entende esse perdão como aceito. Então, o perdão ele é bilateral. O réu tem que ser informado que ele está sendo perdoado e ele precisa ou aceitar ou simplesmente ficar quieto. Se o ofendido
Se o ofendido oferece o perdão e o réu, aquele que ofendeu, disser, não aceito, eu quero prosseguir o processo porque eu quero provar minha inocência lá no final, porque eu vou reverter contra você, eu ainda vou te processar por denunciação caluniosa, por movimentar a máquina judiciária, sendo que eu não fiz nada contra você. Ele tem esse direito de dizer que ele quer prosseguir. Então, o perdão ele é bilateral, ele tem que ser aceito pelo réu, isso é importante. Esse inciso primeiro aqui é muito importante. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Vamos lembrar do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. A ação penal privada, ela é indivisível, não consigo dividir. Isso significa que, no caso de concurso de pessoas, mais de uma pessoa ofendeu. Vamos pensar que quem criou esse fake falando mal de mim, que gerou essa injúria, foram 3 ou 4 pessoas e eles ficavam alimentando. Sabe aquela história lá daquelas massas, né? Daquele Wesley Safadão lá, que parece que um monte de gente ficava lá atacando, tal, várias pessoas. Vamos pensar que nesse caso, 3 ou 4 pessoas dirigiam esse perfil falso contra mim e ficavam lá falando um monte. Se eu oferecer dentro do processo, então, para que eu ofereça, para que eu processe, eu preciso identificar as pessoas e eu vou identificar as 4 pessoas para que as 4 recebam punição. Se na hora do processo eu ofereço perdão para uma, automaticamente todas vão ser beneficiadas desse perdão, porque eu, vítima, não posso escolher quem que eu processo, porque isso é justiça privada, não é? Eu estou escolhendo, quer dizer que uma eu perdoo, o resto não, o resto eu quero que se ferre? Não, ou uma ou todas. A ação penal privada, ela é indivisível. Então, mesmo que eu quiser que só uma seja processada, quero que seja a Mileide Mihaly processada, o resto não, o resto deixa para lá. Não posso porque eu estou usando a máquina judiciária para uma vingança pessoal. Então, vejam a diferença entre renúncia e o perdão. Renúncia e o perdão. Vamos ver o que mais a gente tem para falar aqui. Se concedido a um, a todos, não prejudica o direito de outros, né? Significa, eu concedo perdão para um, todo mundo está beneficiado desse perdão aqui, é uma beleza. Se o querelado recusa, ele não quer o perdão, ou seja, ele quer continuar com o processo, continua o dele. Pode ser que os outros aceitem e saiam do processo? Pode? Empolguei. Pode. Mas nesse caso aqui, se ele quer continuar o processo, ele vai continuar. Os outros foram perdoados e saem. Essa aqui é a última parte muito importante. Não é admissível, não se admite o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Esse artigo, esse parágrafo 2º do artigo 106, a gente tem que entender a contrário senso, ou seja, até quando o ofendido pode oferecer um perdão. Até quando ele pode oferecer esse perdão? Vejam, até o trânsito em julgado. Isso significa, enquanto o processo estiver sendo discutido até a sentença final, o ofendido pode oferecer o perdão, porque só não admite depois que encerra. Então, qualquer fase do processo até a sentença final é admitido o perdão do ofendido. Então, vejam que é importante isso aqui. Esse aqui, então, gente, foi o arremate geral da nossa ação penal. Nós falamos, então, até agora, da ação penal pública, a ação penal privada. A ação penal pública que é dividida em ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Quando ela é condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. De outro lado, nós temos a ação penal privada, que ela depende da vítima. Essa ação penal privada, ela pode ser a propriamente dita, que ela está espalhada pelo código, quando está escrito assim, esse crime se procede mediante queixa. E também temos a ação penal privada personalíssima,
que é um casinho só, que está dizendo que somente aquela pessoa, somente a vítima enganada por erro substancial ao casamento, somente ela pode processar o réu. Se ela morrer, nós vimos que não existe substituto processual, então o direito vai morrer junto com ela. Só temos, então, um casinho que nós estudamos, que eu falei para vocês, deu o exemplo, deu casada com meu irmão, e aí a minha vida acabou, morri, ninguém pode processá-lo por mim, já que a ação vai morrer junto comigo, não cabe substituto processual. A ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e, por fim, a ação penal privada subsidiária da pública, que vai ter lugar quando o Ministério Público ficar inerte. Para qual tipo de ação? Qualquer tipo de ação penal pública, desde que o Ministério Público não haja, surja a vítima ao direito de processar. Simples. Essas aqui, então, pessoal, foram o final da ação penal privada. Deixa eu voltar aqui com vocês para a gente poder continuar a nossa aulinha. Só quero compartilhar outra tela e perguntar para vocês se até aqui tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês aqui nesse nosso início de aula. Opa, tem 32 pessoas, que maravilha, gente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu falei que nem deputado. Se tiver alguma dúvida aí. Professora. Pode falar, meu bem. Professora, eu tenho. Pode falar, meu bem. Quem é? Primeiro se identifique, que eu não você achei. Disse uma hora que... Tainá. Oi, meu bem, pode falar. Tainá. Pode falar. Você disse que o MP ele pode permanecer inerte. Aí a ação vai passar para outra pessoa para oferecer no lugar dele, né? E aí, se essa pessoa permanecer também inerte, mesmo assim, o MP pode depois oferecer a denúncia por conta da prescrição, como você mostrou lá, o artigo 109 do Código Penal? Isso, Tainá. Vamos retomar isso aqui, esse ponto importante. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que o Ministério Público, ele tem o direito de processar uma pessoa durante o prazo prescricional todo, né? Ele tem 20 anos para processar uma pessoa no caso de um homicídio. Nesse início aqui do processo, vai restar à vítima o direito de forçar o Ministério Público se lá no início o Ministério Público perdeu o prazo. Então, lá no comecinho, a vítima pode ficar ali, ó, Ministério Público, entra com a ação aqui, entendeu? O fato dela não entrar com essa ação não tira do Ministério Público o direito de perseguir com a ação penal. É só, como que eu posso dizer aqui, uma forçada de barra para ele entrar logo com o processo? É mais ou menos isso, de forma bem... Uma forma, só para vocês entenderem, eu estou forçando a barra do Ministério Público para ele processar logo essa vítima para justiça. Essa vítima não, esse réu, para que a justiça seja feita. Entendeu, Tainá? Entendi. Mas obrigada. Alguém, pessoal, obrigada eu. Deixa eu ativar o mudo aqui. Deixa eu ativar o mudo aqui da Tainá. Impressionante a Tainá. A Tainá, ela presta muita atenção e ela vem com umas perguntas assim bem incisivas, porque ela tá vendo que tá prestando atenção. Isso é muito legal. Eu gosto muito disso, porque tem que estudar mesmo, tá certinha, tá certinha. Algum outro pode também estar com pergunta na cabeça, mas está com vergonha. Não se acanhem, né? Nós estamos entre amigos aqui, podem ficar à vontade. Ou porque entendeu mesmo, aí já é outra história. Vou continuar aqui então, se tiver dúvida, eu já abro aqui. Já aviso vocês que eu vou continuar aqui a nossa aulinha, não vou fazer intervalo, vamos direto aqui, porque, gente, eu faço intervalo, depois eu opto eu ficar editando, então vamos direto aqui. Peço para vocês, já vou deixar essa aula gravada e vamos que vamos juntos aqui. O próximo tema e último tema dessa aula que eu vou falar é a tal da ação civil ex delito. Ação civil ex delito significa
Reparação do dano pelo crime. Reparação do dano pelo crime. Vamos lá, esse tema aqui é muito legal, muito interessante para nós. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui e depois a gente vai para o código. Transitada em julgado a decisão penal condenatória, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pela infração. O que eu costumo dizer aqui a princípio? Nós estudamos, pessoal, em matérias separadas, direito penal, direito civil, direito constitucional, direito administrativo, tudo separadinho, né? Cada um vai ter um professorzinho diferente, né? Com certeza de direito penal mais bonita. Porém, na hora da gente aplicar na prática, elas vão vir todas de uma vez. Todas de uma vez. Então, a gente precisa fazer um estudo concatenando as matérias. E não é diferente no direito penal. Vejam que um crime, uma conduta criminosa, ela pode reverberar para várias esferas diferentes, né? Vamos pensar aqui numa seguinte situação. Uma lesão corporal, além de ser um crime, ele vai causar uma reparação civil, a obrigação de uma reparação civil. Então, vamos pensar que um réu, a lesão corporal dele seja, ele dá um soco no rosto da outra pessoa. Essa outra pessoa quebra o dente. Então, vejam, além do crime de lesão corporal, a integridade física daquela outra pessoa foi abalada, né? Então, ele vai sofrer uma punição, uma sanção penal de reclusão. Também, essa pessoa precisa, essa vítima, voltar ao estado anterior. Ela vai precisar ter esse dano estético ressarcido pelo réu. Então, de uma mesma conduta, eu vou ter uma punição criminal e também uma punição civil. Vai doer no bolso desse cidadão, porque ele vai ter que pagar o dano sofrido. Pagar o dano sofrido. Então, vejam, daí vai surgir a tal da ação civil ex delito. Na prática, nós podemos esperar sair a condenação criminal, pegar a sentença criminal. Eu gosto de fazer o papel, né? Que o papel. Eu pego a sentença criminal e vou lá para o juízo civil. Aí eu digo assim: Excelência, fulano de tal quebrou o dente do coleguinha e esse dente aqui, essa reparação estética, ficou no valor de 15 mil reais. Olha que dentista caro que a gente foi. Ficou em 15 mil reais. Eu quero esse dinheiro aqui. E mais uma indenização. Quero 25 mil. Isso aconteceu há 2 anos. Calculo os juros aqui. Ótimo. E ele ficou 3 meses sem trabalhar, porque até resolveu a história do dente. Lucro cessante, dano emergente, vai para 30 mil. Pego essa sentença aqui do criminal e vou lá para o juízo civil cobrar. Eu posso aguardar esse prazo, como também eu posso entrar com ações simultâneas. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 91 do Código Penal. Olha só, qual que é um dos efeitos da condenação criminal? Um dos efeitos, inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Se uma pessoa causou o crime, causou um dano à vítima, além da punição penal, ela vai ter que reparar o dano. Está escrito na lei, lá no Código Penal, inciso 1º, artigo 91. Lá no CPP, Código de Processo Penal, olha o que ele ainda fala sobre isso. No artigo 387, ele vai dizer: o juiz, ao proferir a sentença, aí eu já remeti a gente para o inciso 4º, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, né? Olha o que quer dizer isso. Vocês já ouviram falar na figura do assistente de acusação? Assistente de acusação é um advogado contratado pela vítima nos casos de ação penal pública e ele vai servir para fazer com que o juiz fixe isso aqui, ó. Esse assistente da acusação, vamos tirar essa figura romântica, né, de ajudar o Ministério Público a fazer com que a
a justiça seja feita, ele vem com uma capa, brasão aqui de Superman, não. Ele está ali porque ele quer provar o dano que a vítima teve e no final já saiu uma sentença líquida. Quando eu digo líquida, é com valor a ser cobrado lá no juízo civil. É para isso que serve o assistente de acusação. Eu quero que você pague civilmente pelo que você fez, né? Então, esse daqui que vai, para isso que vai servir o assistente de acusação. Durante o processo, se ele colocar durante o processo criminal, qual foi o custo que a vítima teve com o medicamento para se reparar o dano, ou vai pedindo lá o bloqueio judicial das contas desse réu. Vamos pensar em casos de réu que tenha dinheiro, né? O problema é que dá até pega a gente de sobressalto esse tipo de matéria, reparação civil pelo dano, porque a nossa clientela do direito penal, ela é feita de pessoas paupérrimas, né? De pessoas muito pobres. Então, a gente fica, poxa, mas reparar o dano? Sim, sim, o dano é passível de reparação. Mas vai para a esfera civil, vai cobrar o dano no civil. E se a pessoa não tiver nada? Aí não consegue receber, porque a gente sabe que não existe prisão por dívida civil, salvo a inexcusável de alimentos, né? O restante eu não consigo prender, mas eu consigo ir lá buscar bens dessa pessoa para reparar o dano. Vamos então aqui, ó, vamos ver quais foram as frases que eu coloquei aqui. Ação civil de conhecimento. Pode ser proposta desde logo, independentemente, não, eu coloquei independente de qualquer procedimento penal. Contudo, intentada ação penal, o juiz da ação civil pode suspender o curso até o julgamento definitivo. Isso aqui é importante. Vamos continuar ainda nesse exemplo da lesão corporal, que teve um dano à vítima, quebrou os dentes da vítima. Eu posso, de forma concomitante, então, peço a punição criminal pelo crime lá do 129 e também peço a reparação de danos. A hora que chega no juiz civil, começa o andamento do processo, mas vai chegar numa hora que o juiz civil vai, opa, peraí, cadê a sentença criminal? Ainda não teve sentença criminal, ainda ele não foi condenado, não provou ainda no crime. Então, o que o juiz civil faz? Suspende essa ação civil até que seja decidida a ação criminal. A hora que decidir a ação criminal, volta a do civil. Olha aqui, então vamos lá para o CPP, artigo 63. Eu já coloquei aqui, fica mais fácil para nós aqui acompanharmos, mas está no Código de Processo Penal. Transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, né? Quando o processo, quando a ação não cabe mais nenhum tipo de recurso, a gente fala que transitou em julgado. Transitado em julgado, a sentença condenatória poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Então, transitou em julgado, a sentença, lembra lá que falou que um dos efeitos da sentença é tornar certa a obrigação de pagar? Sentença transitou em julgado, pego essa sentença, vou lá no juízo civil. Pode ser a vítima, pode ser os herdeiros da vítima ou o representante legal fazendo isso. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, vejam que eles pressupõem que o réu já se defendeu e já encerrou o processo criminal. A execução poderá ser efetuada pelo valor fixado no inciso 4º caput do 387 deste Código. Qual que é o valor desse inciso aqui? É o valor mínimo, né? Olha lá. Deu 387. O juiz, ao proferir a sentença, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos. Vejam que importante, né? Poderá ser executada pelo valor mínimo sem prejuízo da liquidação. O juiz criminal, ele vai fixar um valor que ele entende ser o piso para reparação de danos. Ele vai, imagina que não tem assistente de acusação para dizer quanto que a vítima gastou,
não tem nenhuma fonte para dizer quanto que a vítima efetivamente gastou. Então, o juiz vai tirar da cartola um valor mínimo, vai olhar e vai falar assim, não, essa pessoa aí, ela teve que colocar dentes de porcelana ou uma resina que seja, mas isso daí não é barato. Ainda mais se tratando de atacante, né? Se fosse um zagueirinho, tudo bem, mas atacante, ou seja, incisivo, dente da frente, é mais caro, né? Então, nesse caso, o valor mínimo que ele vai reparar aqui são R$ 3.000. Só que a gente sabe que gastou 15. O que vai fazer? Vai pegar essa sentença criminal, vai lá no cível, e lá no cível a gente executa pelo valor mínimo, sem prejuízo da liquidação. Significa, ó, aqui no cível o valor mínimo é 3, mas eu vou provar que eu gastei foi 15. E aí eu vou juntar os comprovantes lá e o juiz do cível vai dizer, não, realmente, o valor mínimo foi 3 porque não tinha comprovação. Mas agora eu estou vendo que foram 15 mil que ele gastou sim. E aí executa o réu pelos 15 mil. É isso que esse artigo está querendo dizer. 64. Sem prejuízo no disposto do artigo anterior, a ação para o ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, pelo responsável civil. Vamos pensar aqui que caso de infância e juventude, né? Quem é, ou uma pessoa inimputável, que não tem discernimento, ele tem um responsável. Nós vamos lá e vamos executar o responsável por essa pessoa em sendo inimputável. Parágrafo único. Em intentada ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender até o julgamento definitivo. Já falei disso para vocês. Aqui, essa aqui é importante. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Vamos lembrar das causas excludentes da ilicitude. Lá no juízo penal, ficou provado que a pessoa deu um soco na outra pessoa e quebrou o dente, porque essa pessoa estava vindo para cima dela para matar ela. Então, a defesa dela foi socar, foi dar um soco e quebrou. Então, ela agiu em legítima defesa. O que é legítima defesa? Vamos lembrar aqui da legítima defesa. Repelir injusta agressão atual ou iminente. Vem uma pessoa me bater, eu como karateca, pá, dou um soco na boca da pessoa. O dente dela esfarela. Vamos pensar que eu dei um soco na boca da pessoa, vamos pensar que uma pessoa aleatória, Francisco, bati no Francisco, quebrei a cara dele. E o dente dele caiu. Mas eu fiz isso porque ele veio para cima de mim. E o direito penal dá para a gente essa faculdade de não apanhar e sair correndo. Ele fala assim, se você puder agir para evitar agressão, haja. E haja conforme o que você tem na mão. Se tiver um pedaço de pau, você dá na cabeça, você dá um tiro na bunda, você repele essa injusta agressão. Posso dar 4 tiros na nuca? Não, porque 4 tiros na nuca, eu estou executando a pessoa, né? Um tirinho, o primeiro que pegar e repelir a agressão, eu estou em legítima defesa ainda. O que eu não posso fazer é me exceder, porque o excesso é punível. Isso aí é parte de direito penal, lá de trás um pouquinho que a gente aprendeu. Então, olha só, o que esse artigo está querendo dizer? Se essa agressão foi em legítima defesa, esquece reparação para essa pessoa que te agrediu. Esse direito ele não vai ter. Então, quando ele diz faz coisa julgada no cível, significa, se a vítima teve o dente quebrado, Francisco, for lá no cível querer indenização, ele não vai ter, porque eu agi em legítima defesa. Tanto faz, qualquer tipo de excludente de ilicitude contra a vítima não vai ter direito de ir lá no cível cobrar. Vamos por 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação cível poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a existência do fato. Já vou falar disso nos incisos mais para baixo. Não impedirão igualmente a propositura da ação cível, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação,
A decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou a ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Antes de falar dessa partezinha aqui, que eu só li para vocês, que ela é importante e pouca gente consegue falar dela em prova, porque ela é bem capciosa, vamos falar dessa parte aqui, ó. Esse artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a vítima for pobre, a execução da sentença condenatória, lá no cível, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Gente, vamos lembrar que o Código de Processo Penal é de 1940. 1940. A Constituição de 88 colocou cada um no seu quadrado, né? Ado, cada um no seu quadrado. Ministério Público está ali para acusar, vamos lembrar do procedimento acusatório. Ministério Público está ali para acusar, juiz para julgar e a defesa para defender os interesses do ofendido. Lá em 1940 ainda não tinha a figura da defensoria pública para a pessoa pobre. Quem agia em prol da defesa dos interesses da pessoa pobre era o Ministério Público, que acumulava essa função, né? Com a Constituição de 88, né, surgiu que a inconstitucionalidade progressiva desse artigo, porque a Constituição está dizendo assim: vamos implantar as defensorias públicas em todo o território nacional para as pessoas carentes. Lembrando que é um direito constitucional, nosso direito à defesa. Se a gente não tem condições, o Estado vai arcar com esse direito de defesa. Antes, quem defendia a gente, né? Quem defendia o réu pobre, que a gente está vendo aqui, era o Ministério Público. Agora, quem está fazendo isso é a Defensoria Pública. Porém, essa Defensoria Pública, ela está sendo implantada de forma paulatina, progressiva, né? Por exemplo, nós aqui em Itapecerica da Serra, Defensoria Pública, né? Qual que é mais perto que a gente tem? Defensoria Pública em Itapecerica e em Tabuão. A gente tem que ir lá para Osasco, lá em Osasco que tem um polo da Defensoria Pública. Então, olha só, aqui que a gente está pertinho da capital, a Defensoria Pública não chegou, imagina nos lugares mais para o interior do nosso Brasil, né? Defensoria Pública, né, que eu já dou uma dica para vocês, é uma carreira nova, maravilhosa, né? Para você subir de instância rápido, porque é uma carreira nova, ganha muito bem e é muito boa para se trabalhar, né? Quais foram? Então, o que acontece atualmente? Quem assistiu a nossa palestra na quarta-feira, a doutora Thalita, presidente da OAB, ela estava falando de um convênio que nós temos com a Defensoria Pública. Vejam só, já que a Defensoria Pública ela não consegue chegar em todos os lugares, fez um convênio com a OAB. Então, a OAB ela vai ceder os advogados para fazer as vezes de defensor público, ou seja, para defender pessoas pobres. Não somos defensores públicos, continuamos como advogados privados, porém exercendo um munus público, uma função pública, por parte desse convênio, né? Então, essa história aqui do Ministério Público oferecer já não existe mais, né? Já é uma letra morta em flagrante inconstitucionalidade progressiva. Ainda não tirou isso do Código Penal, mas a gente já pode riscar, salvo nos casos em que só tem Ministério Público. Ainda não chegou nem Defensoria e nem o OAB com o convênio. Aí sim a gente usa isso aqui, mas são casos raros, tá? Então, esse aqui está dizendo, se não tiver, se a vítima for pobre, uma MP. Então, se a vítima for pobre, vamos ler, Defensoria Pública, esquece o MP, beleza? Essa aqui foi a nossa fala aqui. Casos de absolvição, aí a gente já vai voltar para o inciso que eu pulei. Isso aqui, pessoal,
vai ser o seguinte, olha só que importante. Eu falei para vocês, então, que a condenação por um crime, quando a pessoa é condenada, pressupõe que ela tenha que pagar indenização para a vítima. Mas e se ela for absolvida? Aí o negócio é diferente, é o que eu pulei lá em cima para poder mostrar aqui para vocês no caso dentro do processo penal, já que nossa aula é de processo penal, né? Que é a parte da absolvição. E se ela for absolvida, será que ela não vai pagar nada? E aí nós vamos aqui nos incisos para poder mostrar para vocês. E a resposta cabalística é: depende. Se o réu for absolvido no criminal, ele não vai dever indenização para a vítima? Vamos ver aqui, a gente vai ter que olhar lá na sentença condenatória ou absolutória, no caso de absolvição, qual foi o inciso que ele foi absolvido, para poder dizer se vai ter ou não que pagar o dano. Vamos lá. O juiz absolverá o réu mencionando na parte dispositiva da sentença, desde que reconheça. Ele vai absolver na sentença e vai mencionar isso na sentença. Ou, provada a inexistência do fato. Olha, a absolvição pelo 386, inciso 1, não existiu fato criminoso. Fato criminoso não existiu. Estou sendo acusado de uma lesão corporal, mas essa lesão corporal não existiu. É mentira da outra pessoa. Ela mesma que forjou, né? Ela mesma que se automutilou. Né? Geralmente a gente pega casos, né, que a pessoa se automutila, ela se rasga, nunca rasga o rosto, né? Impressionante. Ela rasga o corpo em lugares que o laudo aponta que a vítima alcança, né? Ela vai e alcança aqui como é o nome disso, gente? Costelinha. Lembrei da costelinha com molho barbecue, hein? Vamos continuar. Ela alcança a costelinha, ela se rasga toda aqui, mas ela não rasga o rosto. Nesse caso, provou que ela não, que o réu não foi ele que cometeu, a vítima se automutilou. Então, nesse exemplo aqui, ele vai ser absolvido. Ele foi absolvido pelo crime, pelo inciso 1º. O réu aqui vai ficar, ó, a alegria dele. Deixa eu fazer um felicidade, ó. Ele vai ficar muito feliz. Ah, não vai aparecer o emoticon? Consegui. Olha a alegria dele aqui. Ele vai ficar super feliz, já que nessa situação a sentença absolutória exclui a responsabilidade civil. Não vai responder pelo crime, não. Ele tá aqui, ó. Ele sai saindo feliz porque ele foi absolvido e faz coisa julgada no cível. Depois ele não vai ter uma surpresinha. Depois, não haver prova da existência do fato. É hipótese consagradora do indúbio pro réu. No entanto, não afasta a responsabilidade civil. Aqui, ó, como o réu fica. Triste. Por quê? Olha só, né? Vamos lembrar que no direito penal, eu só consigo condenar uma pessoa e ela responder pena se o juiz não tiver dúvida. Se restar uma dúvida no penal, o juiz absolve. Então, essa absolvição, por não haver prova da existência do fato, não vai ter condenação criminal. Mas a vítima ainda pode ir lá no cível tentar provar que a lesão foi dele. Ou seja, criminalmente ele não responde. Mas se ela conseguir convencer o juiz do cível que houve sim essa lesão, essa agressão perpetrada pelo réu, ele já se livrou da esfera penal. Mas pode ser que ela consiga a punição, a depender do que ela apresentar lá. Então aqui, ó, ele tá tristinho porque ele ainda tá na berlinda. Cabe ainda uma punição lá no cível se a vítima conseguir provar. Vamos para a terceira causa de absolvição. Não constituir o fato infração penal. Aqui, olha só, no caso desse crime, não foi uma ação penal, né? Não é crime, não está tipificado como crime aqui, não. Porém, pode ser um ilícito civil. Esse ilícito ainda pode ser civil, né? Vamos pensar aqui em uma situação, né? Em uma situação em que, vamos pensar aqui,
A pessoa tá lá conversando, uma coisa assim que a gente odeia, né? A pessoa tá sentada conversando com você e aí ela vai e encosta no seu carro. Já viram isso? E aí ela começa a falar com você e começa a balançar. E aqueles botões, eu já vi um caso desse, achei impressionante. Os botões da calça jeans, não é botão, é aquelas taxinhas, né, da calça jeans, fica raspando na lataria do carro. Quando a pessoa vai ver, o carro tá todo riscado. Veja, todo riscado. E aí, vamos pensar que a vítima que teve o carro riscado processou essa pessoa por dano. Dano é um crime, né? Que vai ser mais ou menos assim. Eu não vou lembrar do tipo penal e com a avançada da hora eu nem vou lá procurar. Mas é mais ou menos assim. Você causar prejuízo material no outro. Só que esse dano, quem quiser aí achar o artiguinho, só que esse tipo de conduta criminal necessita do dolo. Né? Eu não tenho a modalidade culposa do dano. Não existe dano culposo, só existe dano doloso, né? E aí, o fato da pessoa estar lá, riscou o carro todo, né, com a bunda, não, ela não fez porque ela quis, riscou porque ela foi negligente, né? Ela foi negligente e ficou lá. E aí, riscou o carro. Quando ela viu, todo mundo se assustou. E a vítima ficou tão puta da vida que processou lá na esfera criminal. Porém, não podia ser diferente, já que não existe dano culposo, essa pessoa foi absolvida, já que a gente estudou isso em tipicidade, se não existe no crime a modalidade culposa, automaticamente não é crime, né? A conduta não é crime. Porém, e a lataria, como que fica? Cabe responsabilização lá no cível mesmo assim? Cabe. Lá nesse caso, a gente só precisa provar no cível o ato, o nexo causal e o resultado. O ato dela se esfregou na lataria. Foi isso que causou o dano no carro? Sim. Então ela é obrigada a ressarcir, mesmo não sendo crime lá no penal. Então, nesse caso aqui, ó, o réu vai ficar também muito tristinho. Cadê? Eu vou copiar essa cara triste aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu ponho no material de apoio de vocês. Ficou triste. Inciso 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Consegui provar lá no cível, que não, no criminal. O réu conseguiu provar a inocência dele. Não foi ele que praticou o crime, né? Não foi ele. Está provado que o réu não concorreu. Acabou. Não tem o que cobrar lá no cível. Ó, réu feliz. Não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Também, da mesma forma, não tem prova aqui que foi ele que concorreu para a infração penal. Vai ficar feliz, porque já era. Faz coisa julgada no cível também. Existem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Aqui, ou mesmo se fundada sobre dúvidas sobre sua existência. O que isso aqui está dizendo? Aí ele está apontando as causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Aí eu coloquei aqui para vocês. Em regra, as excludentes de ilicitude excluem a possibilidade do ajuizamento da ação indenizatória, nos termos do artigo 65. No entanto, que é aquele que eu pulei, no entanto, em algumas situações indicadas no artigo 188 do Código Civil, será possível o oferecimento da ação indenizatória. Com relação às excludentes de culpabilidade em regra, não afastam a obrigação de indenizar. Primeiro vamos pensar aqui numa excludente de ilicitude. Vamos pensar na legítima defesa. Imaginem uma situação em que eu esteja me safando de uma legítima defesa contra uma pessoa que venha me atacar, né? A pessoa está vindo me atacar, e aí, para eu me defender, eu vou lá, dou uma porrada nela, consigo me desvencilhar dela, e aí essa pessoa começa a correr atrás de mim. Para eu poder fugir dessa pessoa, em legítima defesa, eu
pulo em cima de um... Eu vou lá e pulo lá para baixo, imagina que eu estou aqui, né? Eu pulo lá para baixo e caio em cima de um carro. Amasso o teto do carro. Imagina a perseguição, já estou pensando num filme de ação. Eu pulo nesse carro aqui, amasso o teto do carro com o peso, né, da queda, amasso o teto do carro e lá essa pessoa pula e a gente começa a brigar e estraga toda a lataria do carro. Nesse caso aqui, eu estou em legítima defesa contra esse que está me agredindo. E o que a vítima tem? E o que o dono do carro ele tem a ver com isso? Nada, né? Então tá vendo que para eu me livrar de uma outra pessoa, eu agi em legítima defesa, agi em legítima defesa. Então eu vou ser absolvida. Porém, eu para me livrar dessa agressão injusta, eu estraguei o carro de uma outra pessoa. O que vai acontecer na prática? Essa pessoa que teve o carro amassado, porque eu pulei nele, vai me processar pedindo reparação. Eu fui absolvida pela legítima defesa, causa de excludente de ilicitude. Só que vai me restar o dever de indenizar essa vítima, porque eu estraguei o carro dela. Eu vou lá, indenizo. E, em regresso, eu vou lá cobrar aquela pessoa que eu agredi, né, em legítima defesa. Eu vou lá e cobro. Opa, por causa de você, eu estraguei o carro dela. Paguei indenização para ela, agora você vai me ressarcir. Esse aqui, pessoal, que é o pulo do gato, que a OAB vai falar assim, nunca, no caso de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal nas causas excludentes de ilicitude, nunca vai ter ação civil ex delito, e esse nunca é muito longe. Tem que pensar, opa, peraí, o dano causado foi contra aquela pessoa que estava me agredindo e eu precisei usar de força contra ela? Se a resposta for não, então eu preciso ressarcir a vítima e cobrar do outro que causou o prejuízo. Simples e fácil, né? Como tudo no direito penal, que é tudo muito fácil. Por fim, com relação às excludentes de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? Vamos lembrar? Menoridade, doença mental, obrigação, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Nesses casos aqui, geralmente não vai afastar a obrigação de indenizar, né? Na verdade, vamos pensar que a pessoa teve uma absolvição porque ela era doente mental, mas o prejuízo que ela causou pode ser ressarcido lá no cível. Ele não sofre pena, ele vai sofrer uma medida de segurança, mas vai restar a ele a obrigação de indenizar. Aqui, por fim, não existir prova suficiente para a condenação. Não teve prova da condenação. Se não tem prova, in dúbio, na dúvida, pro réu. Na dúvida, pro réu. A dúvida sempre beneficia o réu. A dúvida sempre vai absolver. Então, se o juiz está em dúvida se foi ele que cometeu o crime ou não, absolve. Aí vai acontecer igual eu falei aqui em cima, um pouquinho nos incisos mais para cima. O que vai ser? Pode ser que na esfera criminal não consiga provar, mas na cível pode ser que você consiga. Então, vai restar com essa absolvição aqui o direito de ser ressarcido? Depende da sua prova no cível. Opa, aqui não é a carinha feliz, não. Aqui é a carinha triste. Cadê a tristeza aqui, ó? Aqui é a carinha triste. Então, resumindo aqui essa nossa parte para a gente fazer uma arrematação geral. A sentença criminal, né, dessa ação penal que nós vimos, ação civil ex delito, ação civil pelo delito. Qual que é a regra geral? Uma condenação, havendo vítima, pressupõe o dever de indenizar. Vou lá no juízo cível e quero a indenização. O juiz, então, vai usar um valor mínimo e esse valor mínimo pode chegar ao valor real lá no juízo cível, desde que a gente junte os comprovantes da condenação. Porém, só condenação que gera indenização no cível? E a resposta é não. Nós olhamos aqui, então, inciso por inciso do artigo 386 e vimos que
Existem casos de absolvição em que vão gerar da mesma forma a obrigação de indenizá-la no cível, já que a justiça criminal ela é pró-réu, pode, tendo dúvida, absolve, resta ainda à vítima o direito de tentar uma indenização do cível. Então, conseguimos terminar as ações penais, falamos de ações penais quanto ao sujeito ativo, princípios, nós falamos na aula passada, encerramos, passamos a régua e aproveitamos e passamos a régua também na ação civil ex delito. Então, o que eu pedi para vocês no trabalho foi só a ação penal, não pedi nada da ação civil ex delito. Na próxima aula, nós vamos falar de jurisdição e competência, vamos terminar essa aula de jurisdição e competência, e aí vão ter mais 3 aulinhas, né? Vai dar certinho para a gente falar de jurisdição e competência, nós vamos falar de provas, nós vamos esgotar os temas aqui para vocês, vai dar tudo certo. E eu fiz questão de trazer para vocês de forma bem pormenorizada toda a ação penal, para que não restasse dúvidas e vocês estivessem aptos aí, a hora que chegar o cliente, sentar na frente de vocês, vocês já sabem, corro com ele para a delegacia? Corro com ele para o fórum? O que eu faço com essa pessoa? Legal? Então, 10h08 da manhã, nós fizemos o intervalo, vamos encerrar, hoje minha internet está uma maravilha, estou feliz, vamos encerrar a nossa aula hoje, já deixo um beijo para vocês, na semana que vem, na sexta que vem, eu estou planejando fazer uma live especial, à noite, né, à noite, sexta-noite, nós vamos fazer o que nessa quarentena? Vamos ver live especial sobre prerrogativas do advogado. Se tudo der certo, eu convido vocês, vocês vão adorar, vai ser super legal, vocês participem da minha live, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Pois não? Professora, eu queria fazer uma pergunta. Peraí, vamos lá, um de cada vez. Um de cada vez. Pois não? Pode começar, Elisete. Fala, Tainá. Esse material que você está fazendo aí do seu documento no Word, você vai postar no AVA ainda hoje? Eu vou baixar essa aula, eu sempre faço assim, eu baixo a aula e aí eu posto com o material lá para vocês. Posto ainda hoje para vocês. Tá bom? Vai depender só da velocidade da internet, que às vezes demora para subir, mas eu vou postar o material. Vou até colocar aqui na meta. Tranquilo. Tá bom, obrigada. Obrigada aí. Pois não, Elisete. Professora, acontecido um delito, a gente pode entrar com uma ação, os dois ao mesmo tempo, na mesma esfera, tipo penal e civil, ou você tem que entrar em um e esperar para tentar o outro? Então, tanto faz. O que vai acontecer se você optar pelas duas, a hora que o juiz criminal, a hora que o juiz civil souber da ação criminal, ele vai suspender a civil até verificar qual que vai ser o resultado. Até porque, se vier uma absolvição por exclusão de autoria, essa ação civil perde o objeto. Ela vai ser considerada improcedente. Então, a depender do caso, né, a gente entra só na civil ou a gente entra civil e criminal. Ou pode esperar aguardar criminal e ir lá na civil depois. Tanto faz, pode ser das duas. Tá bom, professora, obrigada. Obrigada eu. Mais alguém? Meu signo? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Por que eu tô com a cara parecendo um fofão? Bom dia. Oi, Amanda. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada eu. Gente, então vamos encerrando aqui. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela companhia de sempre. Ótimo final de semana para vocês, com muita saúde para vocês, para toda a família. Estudem, pessoal. Estudem. Beijão para vocês. Parar a gravação aqui. Professora. Oi. Só vou poder pagar os quinhentão na hora que receber auxílio emergencial, tá?